Queria que você abrisse sua Bíblia em Filipenses no capítulo 2. Quero falar algo bem prático para você nessa noite. Filipenses capítulo 2. Deixa aberto aí em Filipenses capítulo 2, marca aí e abra também em 2 Coríntios capítulo 4. Segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, no capítulo 4 e no verso 4. Diz a palavra do Senhor assim, 2 Coríntios 4, 4, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Diga comigo, cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhe não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos por amor a Jesus. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. Amém? Pai, nós te damos graça. Nós, Pai, entramos diante da Tua presença e te pedimos que o Senhor conecte, Pai, o nosso coração com o Teu nessa noite, Pai. Fala algo conosco, Senhor. Ativa o nosso espírito, ativa o nosso ser, ativa o nosso coração, Pai. Nos leva, Pai, a um lugar, Pai, que precisamos chegar, Pai. Abra os portais de revelação, Pai. Tira toda a resistência da nossa alma, Deus. E nos dá graça nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Bruno, baixa um pouquinho para mim aqui em cima. Nunca pensei que eu ia pedir isso, mas... A palavra do Senhor, querido, diz que o príncipe deste século, que é Satanás, ele cegou o entendimento. Ele cegou o entendimento daqueles que então se tornaram incrédulos. Por quê? Porque aqueles que têm entendimento não são incrédulos. Mas aqueles que vão tendo a medida da caminhada, eles vão sendo cegos no entendimento, eles não conseguem entender. Eles não conseguem enxergar, então eles vão se tornando incrédulos acerca daquilo que a palavra diz. E para que diz aqui que Satanás fez isso? Para que estes mesmos homens cegos passem a não resplandecer a luz da glória de Cristo. Passem a não ser mais um reflexo, passem a não mais ser um espelho da glória de Deus. Satanás tem feito isso, querido. Na terça-feira, na sala de oração, nós falávamos a respeito disso. Falávamos a respeito daquela passagem que quando Eliseu, ele está cercado pelos sírios. Então ele entra num lugar e vem os sírios e cercam todo aquele lugar. Ele está num lugar baixo, numa colina. E nos montes que cercam aquele lugar, diz que o exército da Síria vem com milhares e milhares de carros, cavaleiros, soldados. Então ele está lá na sua tenda e o moço, o servo dele, sai da tenda e olha e fala: meu Deus, morremos. Acabou, porque todo aquele exército estava ali para capturar 2 homens, ou talvez um. Todo aquele exército estava ali para capturar Eliseu e o seu moço.
Mas quando aquele rapaz sai e olha para aquele tanto de gente, diz: será que a gente é tão importante assim, tão difícil assim? Milhares e milhares e milhares de soldados e carros e cavalos para pegar aqueles homens. Então ele entra apavorado na tenda, e quando ele entra na tenda, Eliseu fala: calma, rapaz, o que está acontecendo? Ele diz: milhares de carros, milhares de soldados, milhares de inimigos vieram contra nós. Eu quero me despedir de você, Eliseu, dizer que foi muito bom estar com você, mas acabou. E Eliseu falou: não, você não está vendo. O príncipe deste século cegou o seu entendimento. Você não consegue ver. Vê o que? Eu estou bem, meus olhos veem. Seus olhos veem, mas a sua mente não. Seus olhos veem, mas o seu espírito não. E esse é um problema para a igreja, irmãos. Quando os olhos veem, mas o espírito está cego. Sabe por quê? Porque com os olhos naturais nós continuamos a ver os problemas, as dificuldades, as crises. Continuamos a ver a escassez, continuamos a ver o pecado de uma geração. Nós continuamos a ver o que não dá certo, nós continuamos a ver o que está dando errado. Mas não temos a visão do Espírito para ver aquilo que vai dar certo. Para ver aquilo que Deus está fazendo, para ver aquilo que Deus está movendo, para ver a forma como Deus está trabalhando. Então ele vai e nem sai. Eliseu nem vai olhar. Eliseu falou: olha, eu não sei se tem aí 100 mil, se são 200 mil ou se são 500 mil homens, mas eu oro para que se abra os olhos do teu espírito, não os olhos naturais. Ele não estava com os olhos naturais fechados, para que abram os olhos do teu entendimento, do teu espírito, e você possa ver que muito maior são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Então ele ora, e quando o moço de Eliseu sai e olha, ele... milhares e milhares e milhares e milhares de anjos. Milhares e milhares e milhares de carros de fogo. Milhares e milhares e milhares de miríades celestiais que estavam a favor do homem de Deus e do seu servo. Isso nos faz parar, irmãos. Isso nos faz emperrar quando o nosso espírito não vê. Porque uma coisa é vista. Vista é o que se vê naturalmente. A outra coisa é visão. Visão é um atributo da mente. Vista é um atributo dos olhos. Visão é um atributo da mente e um atributo do espírito. E nós precisamos ver. Por isso que Deus, quando chamavam os seus profetas, geralmente Deus dava uma visão. E era uma visão espiritual. Não era algo como essa daqui. Pegava o profeta: olha para esse painel e me diga o que você está vendo. É fácil, né? O Senhor escolhia alguém, às vezes ainda no ventre, como fez com Jeremias. E num determinado tempo da sua chamada, chegava ao Senhor e dizia, como fez com Jeremias: olhe para as circunstâncias, olhe para os tempos, olhe para Israel, olhe para tudo que está acontecendo e me diga o que você vê. O que você pode ver? E um profeta, irmãos, que nem tinha começado ainda no seu ofício, dizia: eu vejo uma vara de amendoeira. Você acha que tinha alguma vara ali, irmãos? Isto é uma função do Espírito. Isto é uma função do Espírito. Eu vejo uma vara de amendoeira. E é uma vara que está florescendo. É uma vara que está dando fruto. E o Senhor: viste bem, Jeremias. É isso que eu preciso de você, profeta. Que você veja. Sabe por quê, irmãos? Porque a amendoeira é a primeira árvore que floresce no fim do inverno. É a primeira de todas elas que começa a florescer. E quando ele vê uma árvore que é a primeira e vê que ela já está florescendo, o Senhor fala para ele: é isso mesmo, eu velo pela minha palavra para a fazer cumprir.
E o Senhor diz a Jeremias: eu vou começar a acelerar, como esta vara de amendoeira está frutificando, eu vou começar a acelerar as promessas que tenho acerca da minha igreja, as promessas que tenho acerca do meu povo Israel. Mas como eu e você estamos vendo? Qual é a limitação que nós conseguimos ver a igreja? O Brasil, os ministérios, as equipes que trabalhamos, os filhos espirituais que temos. Qual é a visão acerca disso que nós temos? Muitas vezes não temos visão, somente vista. E por isso estamos desesperados e acuados com cada coisa que acontece. Estamos desesperados e acuados com cada coisa que acontece. Na família, no emprego, no casamento. Por quê? Porque a situação parece ruim. Isso é o que diz a tua vista. Mas dependendo do seu lugar no espírito, pela sua visão, você vai ver que muito maior são os que estão contigo do que aqueles que lutam contra você. A igreja, irmãos, como ministrava o Mário aqui na quinta-feira, precisa ser intercessora. Precisa ter entendimento, precisa se mover no Senhor. E por isso que nós precisamos caminhar juntos. Em cada tempo, em cada momento. Abra sua Bíblia para mim. No Evangelho de Mateus. Pode deixar aberto Filipenses lá que nós vamos ler no final. Mateus capítulo 16. Diz a palavra do Senhor assim: desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e a padecer de muitas coisas, dos anciãos e dos principais sacerdotes, dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. O Senhor começa aqui a falar de morte. Aquele Senhor, aquele Jesus que caminha sobre as águas, aquele Jesus que cura o cego, aquele Jesus que cura o paralítico, aquele Jesus que ressuscita morto, aquele Jesus que é o Filho de Deus, aquele Jesus que é um super-herói, diz: agora entra a fase complicada da história. Eu preciso caminhar, eu vou para Jerusalém, eu vou para o centro da vontade do Pai. E os discípulos mesmo, eles sim. Para que o Senhor vai para Jerusalém? Porque ali eu vou padecer. Eu estou indo para Jerusalém para sofrer. Para sofrer um pouco. Vou sofrer muitas coisas nas mãos dos anciãos. Vou sofrer muito na mão dos principais sacerdotes. Na mão dos escribas também um pouco. No final de tudo eu serei morto. E Pedro fala: de jeito nenhum, Senhor. Amarra isso. Amarra essas palavras. E Pedro falou para ele assim: não, Senhor, pensamento positivo. Pensamento positivo. Ele chegou para Jesus e falou assim: olha aqui para mim, Jesus, olha para mim. Jesus olhou, ele fala assim: eu rejeito. Repete comigo: eu rejeito essas palavras. Isso que Pedro fez. Fala comigo, Jesus, eu não aceito, eu rejeito essas palavras. E Jesus está olhando bem para ele. Sabe por quê, irmãos? Porque essa é a pregação da morte. Até então Jesus pregou: quem tem sede, venha a mim e beba. Quem tem fome, venha a mim e coma. Os cansados e sobrecarregados e oprimidos, venham a mim que eu vos aliviarei. Aquele que está cego é tocado nos olhos e agora enxerga. Aquele que é paralítico é tocado na sua enfermidade e agora anda. Aquele que é morto de 4 dias, é só o super-herói dizer: Lázaro, vem para fora. E ele vem. Mas agora o super-herói falou: chegou a hora de eu sofrer nas mãos dos anciãos, nas mãos dos fariseus, nas mãos dos sacerdotes, nas mãos dos escribas, depois de tudo isso morrer. E os seus discípulos falaram: pera aí, esse discurso não combina, está estranho. Não, isso aí está esquisito. Sabe por quê, irmãos? Desde o início, a igreja começa assim, desde o início.
O discurso da renúncia nunca foi agradável. Não somos só nós hoje que quando escutamos uma mensagem que é preciso renunciar, que é preciso diminuir, que é preciso morrer, que ficamos meio mordidos. Não somos só nós. Desde o início já foi assim. Quando Jesus começou a falar, eu tenho que ir para cumprir o propósito, e o meu propósito não é nos divertir, o meu propósito não é multiplicar os pães, o meu propósito não é multiplicar peixe, meu propósito não é surfar nas águas, meu propósito não é expulsar os demônios, não é somente isso, mas o meu propósito é morrer na cruz do Calvário. E Pedro falou, não, o senhor está enganado. Vamos fazer uma oração de renúncia aqui agora. E o Senhor larga a mão dessa conversa fiada e começa a falar outra coisa. E quando Pedro está o advertindo, e Pedro, tomando uma parte, chamou Jesus no secreto e começou a repreendê-lo. Pedro começou a brigar com ele, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti mesmo. De modo nenhum te acontecerá isso. Não pode ser assim. Ele, Jesus, porém, voltando-se, disse, Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende das coisas que são de Deus, mas só das coisas que são dos homens. Sabe o que é isso? Jesus tinha visão, Pedro tinha vista. Sua vista te leva a entender as coisas que são da terra, mas você não entende o reino celestial. Você está entendendo? Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por amor de mim, esse sim vai encontrá-la. Aleluia. Aleluia. Eu vou repetir para você, porque aquele que quiser salvar a sua vida, porque aquele que amar a sua vida, esse vai perdê-la, mas se alguém perder a sua vida por amor a mim, esse sim irá encontrá-la. Aleluia. Esse sim vai encontrá-la. Que conversa é essa, hein, pastor? É duro, né, irmão? É duro, né? Você acha que eu acho fácil, querido? Não acho, não. Eu sou igualzinho você. É duro. Tem coisa, irmãos, que você fica falando assim, para que isso está na Bíblia? Eu não concordo. Ou você nunca pensou isso? Só eu que pensei. Então, talvez eu seja mais pecador, mas eu já pensei muitas vezes, não, Deus, por que o Senhor botou isso aqui? Se fosse eu, ia escrever diferente. Mas como, irmão, não foi dado a mim o direito, como não fui eu o escolhido para escrever, irmãos, foi escrito pelo Espírito de Deus, através dos seus profetas. Então, irmãos, escrito está, e cabe a nós somente obedecer, concordando ou não, achando bonito ou feio, obedecer. Você sabia que Martinho Lutero é o grande reformador, aquele que se moveu para que o Evangelho, a Escritura Sagrada começasse a ser vivida na sua essência. E ele sempre falou, porque a Igreja Católica na época tinha as indulgências, vendia aquelas coisas, tinha penitências e vendia pedaço do céu em gramas de ouro. Então ele traz na reforma, irmãos, que a salvação é por graça. Que a salvação é por graça, não é de graça, é pela graça. E aí, existe um livro na Bíblia que foi escrito por Tiago, e Tiago diz assim, a salvação é pela graça, a fé é pela graça. E Tiago fala assim, então você me mostra a tua fé sem obras, que eu te mostro as minhas obras que foram feitas pela fé. E sabia que os historiadores dizem que Lutero era louco para arrancar o livro de Tiago da Bíblia. Ele falou, não pode isso aqui é contra aquilo que eu prego, que eu estou pregando. A salvação é pela graça.
Mas o evangelho não é simplista, irmãos. E não é porque a salvação é pela graça que eu recebo a Jesus e vou para casa tomar água de coco. É o que nós temos falado aqui. Nós temos uma missão. E é isso que Tiago diz. A salvação não é o fim de todas as coisas. Tiago diz: a salvação é o começo. Você é salvo para manifestar a glória de Deus nesta terra. Aleluia! Nesta terra. Essa pregação um dia, querido, tem que nos arrancar dos bancos. Essa pregação um dia tem que rachar a nossa mente. Essa pregação um dia tem que entrar como uma flecha no nosso espírito. Por isso que nós sempre falamos isso. E eu declaro nessa noite: ela vai te pegar em nome de Jesus. Ela vai te pegar, irmão. Um dia isso vai entrar como uma bomba no seu espírito. E você vai falar: olha, eu preciso me mover. Eu preciso me mover. Vou ler até aqui Tiago capítulo 2. Olha o que Lutero ficava meio angustiado. Tiago 2,17. Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas se alguém dizer: você tem fé? Eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras. Ou seja, mostra a fé que você tem não fazendo coisa nenhuma, e eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Ou em outra versão: e eu lhe mostrarei as minhas obras que foram feitas pela fé. Você crê que existe um só Deus? Muito bom. Até mesmo os demônios creem também dessa forma e estão tremendo. Insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? E aí começa a explicar. E esse pregador aí é meio igual ao Paulo também, né? Meio pedra 90. E olha como é que ele acaba aqui. Lá no verso 26. Assim como o corpo sem o espírito está morto, também a fé sem as obras está morta. Eita Deus! Eu amo essa palavra, irmãos. E essas coisas que pega a gente. E diz os historiadores que Lutero queria tirar o livro de Tiago da Bíblia. Falou: não, mas isso aqui não pode. Mas ele teve que ir até concordar. Que não basta você apenas crer e receber Jesus, e a partir de então viver um evangelho de engorda. Você precisa se mover naquilo que você recebeu e conquistar o mundo para o Messias. Amém? E sabe o que eu estou falando aqui? O Senhor, voltando lá em Mateus, onde a gente leu, Mateus capítulo 16. O Senhor disse então para Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende das coisas de Deus, mas só das coisas dos homens. Pedro tinha vista, mas não tinha visão. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Ontem, o pastor Marcos pregava aqui na reunião de casais, que foi uma bênção, irmão. Que foi a primeira reunião de casais do ano, e foi algo muito profundo, tremendo, uma reunião muito abençoada. E ele falava, dizendo para as mulheres, que numa mulher existe a mulher tola e existe a sábia. As duas naturezas estão dentro de uma mulher, assim como também do homem. Existe um tolo e existe um sábio. Você nunca vai ficar livre, querido, do homem tolo que há em você. E também nunca vai ficar livre do sábio. O nosso espírito, nele existem facetas. Porque é só o seu espírito está mais conectado ao Espírito de Deus, então ele manifesta a plataforma sábia. Se seu espírito estiver mais inclinado à carne, então ele expressa uma plataforma tola. E como você não vai ficar livre, o seu espírito, você que está caminhando com o Senhor, você não vai ficar livre do Espírito de Deus.
e não vai também ficar livre da carne. Então dentro de você existe uma mulher tola e uma mulher sábia. Existe um homem tolo e um homem sábio. É você que decide quem você está alimentando. É você que decide quem você está despertando. E a gente vê isso muito claramente. Sabe por que eu estou falando isso? Aqui com Pedro. Pedro, em momentos antes, o Senhor tinha feito uma pergunta: quem dizem vocês, meus discípulos, que eu sou? E um fala isso, outro fala aquilo e outro fala aquilo. E ele diz: mas vocês, quem vocês pensam que eu sou? Que difícil, hein, irmão? Não é fácil não. E todo mundo fica quietinho para você ver como a resposta não era fácil. Tinham 12 discípulos, mas só Pedro levanta quietinho e fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Meu Deus. E Cristo olha para ele e fala assim: não foi carne e nem sangue que te revelou. Ou seja, a plataforma em ação é a plataforma do Espírito. A plataforma em ação é a plataforma sábia. Não foi carne nem foi sangue. Você está conectado com algo celestial. Você está conectado, a chave ligada do Espírito. A plataforma de trabalho, de revelação e de conexão é espiritual. Você não fala por si mesmo. Não foi carne nem sangue que te revelou. E o Pai então vai e libera para ele também uma revelação. Eu também digo para você que tu não é mais Simão, tu é Pedro. Tu é Pedro. E fala: tu é Pedro e eu sou Petra. Sobre mim edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas minutos depois, ou talvez dias, não sei o tempo exato, o mesmo Pedro, quando o Senhor diz assim: olha, é chegado o tempo, eu estou indo para o centro da vontade de Deus, para lá morrer, para lá sofrer, para lá ser humilhado, para lá ser castigado. Mas você gosta disso, Jesus? De jeito nenhum. Quem que gosta? Mas é preciso. Mas alguém ganha com isso? Sim, a igreja do Senhor é restaurada por causa disso. Então Jesus fala: estou dentro. Mas o mesmo Pedro diz assim: ei, vem cá, Jesus, nega essa palavra, rejeita essa palavra, cancela essa palavra. E o mesmo Cristo diz: a plataforma em ação é a plataforma da carne. Está entendendo? No mesmo homem, a plataforma em ação é a plataforma da carne. A plataforma em ação, a plataforma de trabalho, de revelação, é plataforma carnal, é o homem tolo dizendo agora. Da mesma forma que você teve ali uma influência espiritual dos céus para liberar revelação, você tem uma influência de Satanás agora para revelar as suas palavras. Por isso eu te digo: para trás de mim, Satanás. O mesmo homem, carregando duas naturezas, carregando duas plataformas. Você define, querido, aquilo que você fala, aquilo que você libera. Está entendendo? Por que isso tudo, irmãos? Eu só estou instigando você nessa noite a andar por visão e não por vistas, a se mover no espiritual e não na carne, a não se desesperar por coisas pequenas, sabendo que muito maior é aqueles que estão conosco. Irmãos, Deus não perdeu o controle de nada. Tudo está no controle de Deus. Até Satanás está sob controle de Deus. Sabe qual que é o nosso problema? Era o mesmo problema de Pedro. É quando se muda o discurso para se entrar numa posição, então nós não aceitamos. Quando se fala dessa tal tribulação, dessa tal perseguição, dessa tal dificuldade, você não rejeita, amarra. Não, irmão, não rejeita, não amarra. Ah, pastor, mas mais luta,
mais crise, mais dificuldade, sabe para que elas existem? Para que você seja aperfeiçoado. Sabe por que elas existem, irmãos? Para que nós sejamos aperfeiçoados. Quanto mais crise na minha vida, mais Deus está trabalhando em mim. E se eu estiver pronto a aprender depressa, eu saio logo dela, Gabriel. Senão eu fico mais tempo. Jesus ficou no deserto só 40 dias, irmãos. Moisés ficou 40 anos. Jesus, num deserto, com fome, com sede, com frio de noite, com calor de manhã, na solidão de homens, porque ele era conectado ao Espírito, mas num deserto ele venceu a Satanás. Adão, num jardim, foi derrotado pelo mesmo. Você está entendendo? Que é só posição, santificação e sacrifício. Está entendendo? Está entendendo o que Paulo fala lá em Atos? Em Atos dos Apóstolos, o senso de missão. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, verso 19, diz assim: então alguns judeus chegaram a Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Irmãos, o homem levou tanta pedrada, que jogaram ele para fora da cidade achando que ele estava morto. Está entendendo? Quem que é esse aqui? O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo. Depois de Cristo, o maior apóstolo, o maior evangelista de toda a terra, é esse homem. Ele foi apedrejado até ser dado como morto. Joga o corpo fora, joga no lixão. Mataram o homem. Os discípulos dele foram conferir. Quando seus discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, irmão, ainda bem que tinha discípulo, né? Ainda bem que tinha alguém que o amava. Quando eles foram conferir, ele se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. Aí ele deu um tempo. Lá em Derbe eles pregaram as boas novas. Naquela cidade de Derbe, fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra e Icônio, para o mesmo lugar que eles quase mataram ele. Voltaram para quê? Fortalecendo os discípulos e encorajando a permanecer na fé, e dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. O homem, irmão, quase mataram ele. Ele saiu, foi para uma outra cidade, sarou. E aonde ele foi para se recuperar das suas feridas, ele fez discípulos ali naquele lugar. Quando ele estava bem, ele falou: vamos voltar para lá. E talvez o discípulo falasse: o senhor é louco mesmo? Quiseram te matar uns dias para trás, te apedrejaram até não poder mais. O senhor quer voltar? Sim, tem pessoas ali para que eu possa despertar. Sabe por quê, irmãos? Nós vamos ter que pregar com a nossa vida, não é com a nossa palavra. Nós vamos ter que pregar com a nossa vida, não é com a nossa palavra. Nós vamos ter que pregar com a nossa vida, não é com a nossa palavra. É a nossa vida que prega. Sabe o que Paulo estava dizendo? Quando eu chegar ali e aquelas pessoas que eu estava pregando verem meu rosto costurado, meu nariz amassado, minha testa remendada, eles vão entender que eu estou pagando o preço que eu estou ensinando para eles. Eles vão entender que eu não só falo, eles vão entender que eu faço. Eles vão entender que eu estou vivendo, que eu estou seguindo as pisaduras de Cristo, que eu carrego em mim as marcas do Cordeiro. Para de conversar, irmãos. Para de um evangelho de teorias. Ele queria ir lá e falar: olha, e diz a Bíblia que ele voltou para encorajar os irmãos. Olha, se encorajem. Olha para mim o que aconteceu comigo, mas eu voltei
para edificar vocês e para dizer para vocês que por meio de muitas tribulações, ainda assim não importa. Cuidado para não perder a salvação, porque no meio de muitas tribulações, nos importa entrar no reino dos céus. Isso nos aperfeiçoa. Isso nos aperfeiçoa. Te adoramos, Jesus. Damos a Ti, Senhor, todo louvor, toda honra e toda glória. Romanos capítulo 5 e o verso 1. Esses textos estão todos conectados, queridos. São vários textos, mas tudo ligado numa mesma linha de pensamento. Romanos 5:1 diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes. Está firme aí? Pergunta para a pessoa que está ao seu lado: está firme? Se ele falou, eu igual prego no angu, irmão, manda fogo nele. Não é para matar não, fogo que consome o angu e fica só o prego. Estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não só isso, mas também nos gloriamos, nos alegramos nas tribulações. Não só isso, mas também eu me alegro. Olha Paulo dizendo nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Meu Deus, arranca isso da Bíblia, Jesus. Porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Perseverança, um caráter aprovado. E um caráter aprovado, a esperança. Ah, pastor, eu não aguento mais tanta luta e tanta perseguição, tanto sofrimento. Tira isso de mim, Deus está te aperfeiçoando. Deus está te moldando. Deus está limpando o seu espírito. Deus está edificando uma casa firme. Deus está edificando uma casa firme. Você lembra do Pedro que nós estávamos falando aqui? O Senhor fala para ele num segundo ponto, então: arreda-te, Satanás. No momento ele está sendo elogiado, no segundo ele está sendo chamuscado. Depende da plataforma que você vai trabalhar, irmãos. Você vai ter a glória de Deus, ou você vai ter prova. Quando o Senhor, nesse mesmo Pedro, começa a dizer para ele assim: olha, mais uma vez, o Senhor fala: eu estou indo, eu preciso ir, assim vai ser, eu vou morrer. Ele diz assim, Pedro se levanta e diz assim: ainda que todos eles, todos aqui, se todo mundo te negar, eu jamais. Eu não. E digo mais, não somente te nego, mas se você for pego para ir para a cruz, eu vou junto, sou crucificado junto contigo. E o Senhor olha para ele de novo. Eu acho que o Senhor queria falar para ele: arreda Satanás de novo. Mas o Senhor olhou para ele e falou assim: Pedro, a plataforma com que trabalhas é da carne. E tu não é convertido. Meu Deus. Quando tu te converteres, apacenta os teus irmãos. O Senhor só está dizendo: tu é um desviado até hoje. Não sabes o que fala, se move pela carne, é arrogante, pensa de si mais do que convém, e é só o meu principal discípulo, desviado. Irmão, vamos pensar bem. Não é sobre o seu vizinho, sobre a sua esposa, sobre o seu filho. Não pensa bem a respeito do que você é nessa noite. Eu estou pensando a respeito do que eu sou, de quem eu sou. Sabe, porque quando estamos em algum lugar, seja ele qual for, em algum lugarzinho de destaque,
Muitos de nós já começamos a pensar em A, em B, em C, irmãos. Muitos de nós desviados do propósito eterno. E sabe o que ele diz? Pedro, Satanás me pediu para te cirandar como trigo, para te peneirar como trigo. Sabe o que ele dizer? Já ouviu a expressão funil de Jeová? É essa mesmo. Satanás te pediu para passar no funil. Satanás me pediu para te passar no funil, para te passar numa peneira. E eu penso, Pedro olhando para ele dizendo: e o Senhor não deixou não, né? E o Senhor mandou fogo nele, né? Quando ele veio com essa conversa. E o Senhor disse: não, eu permiti. Epa, peraí, quem? O Senhor falou: eu permiti. Só que Pedro, você não vai passar sozinho. Eu estarei rogando pela sua vida, para que a tua fé não desfaleça. Meu Deus. Sabe o que é isso, irmãos? Deus está dando permissões para que Satanás de alguma forma apure algo em nossas vidas. Por isso que alguém disse lá atrás um dia que até o diabo é o diabo de Deus. O que é isso, pastor? Sim. Foi um grande teólogo que disse isso, não lembro quem. Mas até o diabo é o diabo de Deus. Por quê? Porque muitas vezes Satanás trabalha para Deus. O que é isso, pastor? Irmãos, eu te provo na Bíblia. O Senhor usa muitas vezes o inimigo para aperfeiçoar a sua igreja. Você não lembra no caso de Jó? Satanás falou: então deixa eu pegar ele. O Senhor falou: vai lá. Toca nele, não tire a sua vida. Você está vendo Pedro aqui? Satanás veio, mas ele não vem por qualquer coisa, irmãos. Ele veio pela arrogância de Pedro. Ele veio porque a plataforma de revelação e a plataforma de trabalho, a plataforma de revelação, consequentemente a plataforma de trabalho, porque o que define a sua plataforma de ação ou de trabalho é a sua revelação. Se você tem a revelação e tem o entendimento na carne, você se posiciona, trabalha e se move na carne. E a plataforma do maior dos apóstolos, do Cordeiro, que era Pedro, era nesse momento carnal. E vai se tornar espiritual lá no DVD Casa Firme, você compra e assiste. Então Satanás chega e fala: deixa eu tocar nele. E Jesus veio: Pedro, eu não ia nem te avisar, mas eu estou com medo do que possa acontecer. Jesus vem e diz: Pedro, eu não ia nem te avisar, mas eu quero te dizer, Satanás falou comigo hoje cedo e pediu para passar você no funil. Mas ainda bem, né, Jesus querido, amado, meu Senhor e Salvador, que o Senhor mandou fogo nele. Não, eu mandei fogo em você. Eu mandei fogo em você, Pedro, porque eu permiti que ele toque você. Estou te avisando, cara, porque vai estreitar. Só que eu só quero te dar um conforto: tu não estarás sozinho. Eu estarei rogando por ti, para que a tua fé não desfaleça. Ei, sabe que eu entendo? De algumas formas, Deus não falou: fica firme, porque no momento mais difícil eu vou chegar lá e vou tirar o cão do seu sapato, e vou tirar o cão do seu pé. O Senhor falou: Pedro, nessa batalha é você e a sua fé. E o que me cabe nessa parte é interceder de longe, mas você terá que vencer pela sua fé. Aleluia! Você terá que vencer pelo seu posicionamento. Não fica com essa conversa: se Deus quiser, se Deus achar, se Deus fizer. Tem coisa que você que vai ter que fazer. No seu posicionamento, na sua renúncia. Fala: Deus está aqui, Ele está assim, mas Ele não está tocando em nada aí não. Ele está só de longe, intercessor. Ele levantou as mãos e diz:
Deus Pai cobre, Espírito Santo fortalece, mas Deus não vai lá mover não. Em muitas vezes sim, mas em algumas vezes não. Agora é contigo. Que a tua fé, que a tua convicção, que a tua expressão, que a tua perseverança te mantenha de pé, porque senão tu morrerás. Irmãos, quantos crentes fracos, quantos crentes que ainda na igreja são caídos, se movem, por tudo, menos por convicção, por fé, menos por um propósito. Não estão dispostos a dar. Eu dou meu tempo, eu dou meu coração, eu dou meu dinheiro, eu dou meu recurso, eu dou minha vida, porque eu vivo por Ele, eu vivo pela sua obra. Esse é o lugar que Deus quer de nós, buscarmos Ele até que nada mais nos importe, até que tudo seja consequências, aleluias, até que o reino de Deus esteja em primeiro lugar na minha vida, e porque eu o amo, porque eu o adoro, e porque eu me consumo por Ele, todas as coisas me são acrescentadas, aleluia! Todas as coisas me são acrescentadas. Todas as coisas me são acrescentadas. Eu tenho paz, eu tenho provisão, eu tenho vida, eu sou feliz. Por quê? Porque eu perdi a minha vida, e então Jesus me deu ela de presente. Porque Ele já disse: ame a sua vida, corra pela sua vida, morra pela sua vida. E justamente você perdeu a sua vida. Mas corra por mim, ame a mim, se esgote por mim, se sacrifique por mim, se santifique por mim, decida por mim, e você receberá uma vida boa, bênção, de propósito. E você receberá uma vida de paz, de presente do Senhor. Quero ler 2 textos e nós vamos encerrar. Primeiro é Romanos 8, 28, que você conhece muito bem, só que trazendo as devidas proporções, aquilo que estamos entendendo. Romanos 8, 28 diz: sabemos que todas as coisas, sabemos que algumas coisas, é assim, né? Sabemos que algumas coisas, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam, todas as coisas trabalham, todas as coisas se submetem para aqueles que amam ao Senhor. E aí, irmãos, mais uma vez, vem a crise, vem a falta de visão. Por quê? Temos vista, mas não temos visão. E nós pensamos: sabe, pastor, não tem nada contribuindo para mim. Nada. Sabe, pastor, está assim, está assado. Meu casamento está assim, meus filhos estão assim, minha vida está assim, minhas finanças estão assim. Tem isso, tem aquilo. Pastor, de duas uma: ou eu não amo o Senhor coisa nenhuma, porque diz aqui daqueles que amam o Senhor, talvez eu não ame Ele nada, ou então a palavra está mentindo, porque eu amo o Senhor demais, mas essa palavra que diz que as coisas vão cooperar para mim. Irmãos, não tome um versículo por isolado. Aquilo que você acha de cooperação para a sua vida, irmãos, é um bom salário, é um bom emprego, é uma boa casa, é um bom carro, é umas boas férias. Isso nós achamos que isso é o bem de Deus cooperando para nós. Mas o Senhor não falou isso nas Escrituras. Romanos 8, 28 diz um texto que está sendo completado em Romanos 8, 29, que diz assim: porque o que dantes conheceu,
O Senhor nos conheceu no ventre da nossa mãe e diz assim: também Ele nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho, a fim de que o seu Filho, Jesus, Ele seja o primeiro, primogênito entre muitos irmãos. Então o bem que o Senhor está dizendo não é o bem que você quer receber. Todas as coisas cooperando para o seu bem, esse bem é te tornar a imagem e semelhança do primogênito. É te tornar a imagem e semelhança daquele que veio primeiro, daquele que é o primeiro entre muitos irmãos. E Deus vai sempre trabalhar para que tudo aconteça na sua vida de forma que te aperfeiçoe e você tenha a natureza, a semelhança de Jesus Cristo, o primogênito de Deus. Deus trabalha na nossa vida, Deus trabalha cooperando sempre para que tudo aconteça, para que nós tenhamos a imagem, para que nós tenhamos a natureza do Cordeiro. E sabe o que diz Filipenses? Tende em nós o mesmo sentimento que houve nele. Está tudo ligado. Deus trabalha. Deus trabalha, Gabriel, para nos dar a essência, para nos dar a natureza do Cordeiro. E ele explica em Filipenses 2,5 a natureza do Cordeiro. Tende em vós, igreja do Senhor, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, Ele não quis, não desejou, não tomou o direito, não usurpou o direito de ser igual a Deus. Antes Ele se humilhou. Ele se humilhou, tomou forma de servo e recebeu a morte de cruz. De cruz, mas o Senhor o exaltou e o deu um nome que está acima de todos os nomes, no qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Lembra do domingo passado do batismo? Mas pastor, tem gente que não vai converter, nem converteu, nem vai converter, não vai ser salvo. Como ele vai ser o Senhor? Ele vai ser o Senhor de todos, porque Ele é o seu Senhor. Para te receber como salvo, Ele é o seu Senhor. Para te julgar como juiz, todos passarão por Ele. E Ele, como Senhor, na natureza do Cordeiro, diz: vinde a mim, eu sou o Cordeiro de Deus, tiro o pecado do mundo. Mas na natureza de leão, Ele rege com cetro de ferro, e Ele julga as nações. Todos sem exceção passarão por Ele, e Ele será Senhor. Para aqueles que estão sendo salvos, venha, amado de meu Pai, entre, venha para as bodas. Para os outros, querido, que negligenciaram o Cordeiro, o leão rugirá, e ele será juiz. Meu Deus, Jesus, querido, te amo, Deus. Vamos lá, querido, abra comigo para a gente terminar nesse. Te adoro, Jesus, te adoro, Pai. Obrigado, Senhor. Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3. Daniel 3,19. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abednego. Existia, irmãos, uma estátua, e foi um deus
entre aspas, que Nabucodonosor havia levantado, para que todo o povo da Babilônia pudesse adorá-lo quando soassem os instrumentos. Então, Mesaque, Sadraque e Abidnego, posicionados, trabalhando na visão e não na vista, trabalhando na plataforma do espírito e não da carne e da alma, sob risco de morte, eles dizem ao rei: não nos prostraremos diante da sua imagem. E Daniel 3,19 diz: Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abidnego que seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais. Quantas vezes? 7 vezes mais. Uma já matava o cara torrado, mas porque o rei, irmão, ficou endemoniado. O rei ficou enfurecido. Nabucodonosor mudou seu semblante, estava babando. Falou: aqueça essa fornalha o máximo que ela puder. E disseram para ele: só o normal já mata, rei. Não, o máximo. Qual que é o máximo? 7 vezes. Roda o relógio todo. Aquece isso aí. E ordenou que algum dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidnego e os atirassem na fornalha em chamas. Diga: amarrassem. Aleluia. Os 3 homens vestidos com seus mantos, túnicas, em algumas versões diz calções, turbantes, eles foram igual reis para ser queimado. Os 3 homens vestidos com seus mantos, calções, turbantes, outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. E a ordem do rei era urgente. E a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abidnego. Está entendendo isso? Eles estavam amarrados, amém? Só que eles tinham estola, eles tinham túnica, eles estavam com roupas reais. Porque eles eram nobres, irmãos. Eles eram nobres lá na terra de qual eles foram tirados. E ali também eles exerciam funções de nobres, juntamente com Daniel. Então, com a sua túnica de nobre, sapato de nobre, chapéu de pena, todo bonitão, amarrados. Eles foram jogados na fornalha. E quando abriram a fornalha, o calor que veio, irmãos, matou os homens que abriram a fornalha. Está entendendo? Abriram a fornalha para jogar Mesaque, Sadraque e Abidnego. O calor matou os homens. Então eles arrumaram um jeito: lança eles de longe, joga esse povo lá dentro. Chega perto não, senão morre. Vai ficando ligado. O rei verso 23. E estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 os homens que amarrados, que nós atiramos no fogo? E eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem lá. Tinha um lugar na fornalha, irmãos, alguma coisa, talvez de vidro, sei lá de quê, que dava para eles olharem dentro da fornalha. Olhem lá, estou vendo 4 homens desamarrados, diga desamarrados, e ilesos, andam pelo fogo, e o quarto parece ser como o filho dos deuses. Isso aqui, irmãos, é Nabucodonosor que está falando. O quarto parece ser o filho dos deuses. Mas não era o quarto, irmãos, era o primeiro. Amém?
Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque, Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham para fora. Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos e os governadores, os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nenhum só fio do cabelo tinha sido chamuscado. Os seus mantos, as roupas, chapéus, os mantos nem os seus mantos não estavam queimados. Não havia cheiro de fogo neles. Jesus. Aí olha aqui. Disse então Nabucodonosor. Disse então o capeta. Está vendo? Olha que Nabucodonosor diz: louvado seja Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida a prestar culto e adorar outros deuses que não fosse o seu próprio Deus. Por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação, língua, que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja despedaçado e a sua casa transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém desta maneira. Sabe o que está acontecendo aqui? E sabe o que isso tem a ver com tudo aquilo que eu estou ministrando? Que às vezes você pensa assim: o pastor já pulou o corguinho. Sabe o que isso tem a ver? Eu estou falando de visão e de vista. E eu estou falando de tribulação. De passar por aquilo que temos que passar, porque Deus está nos aperfeiçoando. Sabe o que está acontecendo aqui, irmãos? Eles, por visão e não por vista, eles defendem a sua fé. Eles trabalham na plataforma do Espírito e não da carne. Eles vão para a fornalha. Primeira lição que você aprende aqui. Às vezes nós estamos orando: Deus me livra dessa, Deus me livra dessa, Deus me livra da fornalha, me livra da perseguição, me livra do leão, me livra do demônio, me livra da doença. Se Deus não te livrar fora, irmãos, Ele está te esperando lá dentro. Entendeu? Vou falar de novo. Se Ele não te livra fora, Ele está te esperando lá dentro. Ele está te esperando lá dentro. Sabe o que acontece aqui? A visão de Nabucodonosor: olha, peraí, nós lançamos 3, mas tem 4. E o quarto homem, ele tem um aspecto de um Deus. Era ele mesmo, irmão, era o Messias. Era ele mesmo, era Jesus de Nazaré. Só que ele não era o quarto, ele era o primeiro, porque antes que os homens entrassem, Cristo já estava lá, os esperando: venham, porque eu estou garantindo a sobrevivência de vocês. Se Deus não impede que você entre na crise, se Deus não impede que você entre no buraco, se Deus não impede que você entre na enfermidade, Ele está te esperando lá dentro. E Ele não é o quarto homem, Ele é o primeiro. Porque se os 3 chegassem lá antes de Jesus, eles viravam torresmo. Mas como Jesus chegou primeiro, criou o ambiente do milagre. Jesus entra e transforma o ambiente, ligou os ar-condicionados da fornalha, criou o ambiente para que eles entrassem. Sabe o que acontece? Ele entrou primeiro. Ele é o primeiro homem, nunca o último. Ele é o primeiro homem, nunca o último. Ele é o primeiro homem, nunca o último. Ele sempre vai à frente de você e nunca atrás. Sabe o que acontece? Você vê que esses homens tinham chapéus, eles tinham botas, sapatos, estolas, eles tinham a sua vestidura de nobres. E nada, absolutamente nada foi queimado. Nem um fio do seu cabelo chamuscado, nem cheirinho de fumaça tinha neles.
Mas tem uma coisa aí que foi queimada. Tem uma coisa aí que foi queimada. Sabe para que Deus te leva para dentro da fornalha? Para desatar sua vida daquilo que te prende. Sabe para que Deus te leva para dentro de uma fornalha? Para dentro de uma crise, para dentro de um problema, no qual Paulo falou ali, que isso nos aperfeiçoa, para desatar as ataduras que te prendem. Porque neste lugar de treinamento, Deus preserva suas vestes, preserva sua provisão, preserva sua vida, mas desata as suas ataduras. Deus libera da sua vida aquilo que te amarra, aquilo que te prende, para a honra e glória do nome dEle. Aleluia! E para que depois, no final de todas as coisas, você passe por onde ter que passar, Deus te levante como um exemplo e diga: está vendo? Está vendo, Satanás? Jó é fiel. Está vendo, Brasil? Esse homem aqui é meu servo, guardou a essência. Por isso todo mundo agora que olha para ele, que ouve ele, que escuta ele, que vê ele, pode dizer: vamos seguir, sigam o seu Deus, porque não há Deus como Deus que vocês seguem. Não há Deus como o Deus que vocês pregam. Não há Deus como o Deus que vocês vivem. Essa é a missão, o legado que nós temos para o Brasil. Passarmos por aquilo que tivermos que passar, para que as pessoas olhem para nós e vejam que depois de passar tudo isso, até Satanás, Nabucodonosor, um homem mais carrasco, se levanta e diz: a partir desse momento, quem não adorar o Deus de Mesaque, Sadraque e Abidnego, quem se levantar contra esse Deus será morto. Suas casas serão empilhadas, porque não há Deus na Babilônia, porque não há Deus na história, porque não há Deus no planeta, porque não há Deus em toda a terra que possa livrar alguém como Deus de Mesaque, Sadraque e Abidnego. Aleluia! Vamos celebrar esse Deus, querido. Fica de pé nessa noite.